Minha esposa exigiu o divórcio e ousou me dizer: "Você não pode pagar um advogado para lutar contra mim." Eu apenas sorri e respondi: "Você está certa." Ela chegou ao tribunal acreditando que me esmagaria. Até que o advogado mais caro e temido da cidade entrou, sentou ao meu lado e disse a ela: "Ele não precisa me pagar nada. Eu sou seu irmão mais velho e hoje você vai perder tudo." Tudo começou na terça-feira passada. Angela, minha esposa há 8 anos, me informou que queria o divórcio. Em sua voz não havia tristeza ou arrependimento, apenas certeza calculada, como alguém assinando um contrato já ganho. Estávamos na sala da casa que juntos transformamos em lar, mas ela falava como uma executiva anunciando demissões. "Isto acabou, Daniel", disse ela, colocando uma pasta na mesa. "Já falei com um advogado. Aqui estão minhas condições." Eu nem abri. Não era necessário. Ela estava mais que disposta a detalhar. Ela queria a casa, a mesma que meu avô me ajudou com a entrada. Exigia 70% de nossas economias e pensão alimentícia por no mínimo 5 anos. Não era uma negociação. Era uma rendição incondicional. "Não quero discutir isso, Daniel", acrescentou com um tom carregado de falsa compaixão. "Vamos ser realistas. Você é professor de marcenaria no ensino médio. Ganha o suficiente para viver, mas não para pagar um advogado de verdade. O meu vai te afundar em taxas antes de você pisar no tribunal. Melhor aceitar os termos e seguir com sua vida." Eu a observei em silêncio, com um frio que se instalou no meu peito. Ela não queria apenas me deixar, queria me destruir. Me via como um obstáculo fraco que precisava ser esmagado. Deixei o silêncio pesar alguns segundos antes de dizer as 2 palavras que ela esperava ouvir. "Você está certa." Seu alívio foi imediato. Ela acreditou ter vencido. Levantou-se, alisou a saia e disse: "Bom, fico feliz que seja sensato. Receberá os papéis oficiais na próxima semana." Então saiu da sala. Angela tinha certeza de que conhecia minhas limitações. Sabia que eu não tinha dezenas de milhares para enfrentá-la no tribunal. Também sabia que eu tinha um irmão mais velho, Igor, mas contava com algo mais, que não nos falávamos há 5 anos. Igor não é professor. Ele é o advogado de divórcio mais temido e caro do estado. Sua mera presença deixa outros advogados nervosos. Mas não fazia mais parte da minha vida. Nos distanciamos após a morte de nossos pais, numa disputa amarga sobre a casa da família. Eu queria mantê-la como memória e ponto de encontro. Igor, sempre pragmático, queria vendê-la e dividir o dinheiro. A discussão foi tão brutal que acabamos como estranhos. Angela testemunhou o fim daquela briga e apostou que nunca trocaríamos palavras novamente. Segundo seus cálculos, meu maior recurso estava morto. Ela estava errada. Os 3 dias seguintes foram sombrios. Não podia pagar um processo sob suas condições. A ideia de perder minha casa e tudo pelo que trabalhei me sufocava. Mas no 4º dia, toquei o fundo. E quando você está no mais baixo, só pode subir. Engoli meu orgulho e procurei seu número particular. Disquei tremendo, esperando que uma assistente de voz afiada atendesse ou que a caixa postal entrasse. Mas após 2 toques, ouvi uma voz familiar. "Sim? Olá, Igor, é o Daniel", respondi, sentindo minha voz soar estranha para mim. Houve um longo silêncio. Pensei que ele desligaria. Finalmente, "Dani!" O apelido antigo me atingiu com nostalgia. "E aí?" E tudo derramou. Contei cada detalhe. As exigências de Angela, seu advogado, sua frieza, sua zombaria final. Outro silêncio, desta vez carregado de tensão. Quando falou, sua voz havia mudado. Não era mais surpresa, era puro aço, o tom protetor que não ouvia desde a infância. "Ela disse o quê?" perguntou calmamente. Repeti suas palavras. "Certo", disse. "Quando e onde é a audiência?" "Terça-feira, no Tribunal do Centro." "Perfeito. Não fale com ela nem com o advogado dela. Não assine nada. Apareça naquele dia e eu estarei lá." Desligamos. Fiquei com o coração batendo entre medo e esperança feroz. Angela acreditou ter me desarmado. Não sabia que acabara de me dar uma arma nuclear. A terça-feira amanheceu cinzenta e chuvosa. Entrei no tribunal sozinho, vestindo meu único terno, o que uso para casamentos e funerais. Senti que era um pouco dos dois. O lugar cheirava a papéis velhos e nervosismo. Angela já estava lá, sentada na mesa do autor. Impecável, num terno azul escuro com cabelo perfeitamente arrumado. Sua expressão exalava confiança.
Ao lado dela, seu advogado, um homem de cerca de 50 anos, usava um sorriso presunçoso que parecia gravado em seu rosto. Conversavam em voz baixa e riam, como se já estivessem celebrando a vitória de Angela antecipadamente. Ao me ver, o sorriso de Angela tremulou por uma fração de segundo, como se não esperasse me encontrar tão composto. Coloquei minha maleta velha na mesa do réu e me sentei sem dizer palavra, esperando. Então, o advogado se levantou e se aproximou com passos confiantes. "Senhor Daniel", pronunciou, como se meu nome lhe desse o direito de me menosprezar. "Fico feliz em vê-lo aqui. Espero que tenha tido a oportunidade de revisar a proposta generosa de minha cliente. Se estiver disposto a assinar hoje, podemos resolver isso rapidamente e sem dor." Olhei para ele, impassível. "Estou esperando meu advogado", respondi calmamente. O homem soltou uma risada breve e incrédula. "Seu advogado? Boa sorte com isso. Não vamos prolongar o inevitável." Voltou para Angela com a mesma confiança. Momentos depois, o oficial anunciou o início da sessão. A juíza, uma mulher de semblante severo, entrou e se sentou no banco, revisou os documentos diante dela e leu em voz alta. "Caso Daniel versus Angela, ambas as partes estão presentes e representadas?" O advogado de Angela se adiantou com voz firme. "Sim, meritíssima. Ricardo, representando a autora, senhora Angela." A juíza voltou o olhar para mim. Mas antes que eu pudesse falar, as portas do fundo se abriram com esplendor. As portas do tribunal se abriram e meu coração parou. Igor entrou como se fosse dono do prédio. O terno italiano caro, passo confiante, sorriso frio que fazia advogados adversários suar, tudo estava lá. Angela passou da confiança arrogante à palidez em segundos. Ricardo derrubou a caneta. Ver a realidade desabar sobre eles foi como ver um prédio em demolição. "Desculpe o atraso", Igor anunciou, sua voz carregando a autoridade que fazia juízes escutarem. Colocou a maleta de couro na mesa com precisão cirúrgica. Igor, representando o réu. A juíza ergueu os olhos, impressionada. "Doutor Igor, não esperava vê-lo neste caso. Emergência familiar, meritíssima", respondeu, ajustando a gravata. Olhou para Angela com um sorriso predatório. "Espero que não tenhamos feito ninguém esperar." Ricardo sussurrava freneticamente para Angela, que parecia prestes a desmaiar. Esta era a mulher que me disse com desprezo que eu não podia pagar um advogado para enfrentá-la. Igor se sentou e sussurrou sem tirar os olhos de Angela. "Ela disse que você não podia pagar um advogado de verdade?" Assenti. "Perfeito. Não deveria ter mexido com alguém de nossa família. Não havia calor fraternal. Nenhuma reconciliação. Igor estava lá porque Angela cometeu o erro fatal de humilhar nossa família. E nós não esquecemos insultos. Doutor", a juíza continuou, "presumo que esteja familiarizado com os termos da autora?" Igor abriu a maleta com calma deliberada. "Estou, meritíssima, e tenho evidências que acredito serem relevantes." O tom fez Angela encolher. Ricardo tentou intervir. "Não fomos notificados sobre novas evidências." "Não são novas", Igor o cortou, sorrindo como um tubarão. "São evidências que sempre existiram, mas meu cliente escolheu não apresentar até agora. Infelizmente, as circunstâncias mudaram." Puxou uma pasta volumosa. "Meu cliente estava disposto a aceitar um divórcio amigável. Mas quando a autora decidiu humilhá-lo publicamente e tentar roubá-lo, escolheu a guerra." Angela tremeu.